Então, a questão é, o que é ser consciente e se nós somos realmente o que nós pensamos? Existem estudos, os mais recentes, do mundo da ciência mais avançada, do mundo da psicologia, especialmente da ontopsicologia, que constata com extrema clareza que o problema do ser humano é um problema de consciência. O erro do ser humano que leva a grandes perdas, a dificuldade, a doenças, ao mundo econômico, a angústia, a ansiedade, é um problema que se chama erro de consciência. Então, o que é este erro de consciência? Se a ciência mais crua que existe afirma que o grande problema da humanidade é uma consciência errada, o que é esta consciência errada? Certo? E esse é um pouco o tema da nossa pequena aula de hoje. O que é a consciência errada e o que é uma consciência verdadeira, certo? Então, a consciência, na realidade, ela é um espelho, considere-se um espelho onde você vai na frente dele e ele te reflete, certo? Nossa consciência é uma tela, repetindo, é um espelho que reflete a realidade, ou que deveria refletir a realidade. A realidade por como ela é, por como ela se apresenta, sem distorções, sem acréscimo e sem faltas. Então, a consciência do ser humano é um espelho onde se reflete o real que o circunda, que o toca, onde ele se comunica, onde ele interage, onde ele metaboliza. A consciência é o espelho que reflete a realidade que me circunda, certo? E qual é que é o problema de uma consciência errada? Dito por sérios sábios e cientistas. A consciência errada é que o nosso espelho não está refletindo aquilo que nós contatamos. Não está refletindo o real que me toca. Não está refletindo aquilo que eu, de um certo modo, percebo. Ele reflete outra coisa. Então, como é que é este erro de consciência? Acontece que, para nós sermos conscientes do real em si, o real simples, o real de uma emoção, de um sentimento, de uma oportunidade de negócio, de um colaborador, de uma relação amorosa. O que é ser consciente? Significa que o meu mundo interno, o meu real que eu sou, ele está espelhando aquilo que eu estou contatando porque ele é limpo, porque ele é puro, porque ele não tem sobreposto, porque ele não tem filtros, porque ele não tem grelhas, porque eu sou naturalmente limpo, transparente, certo? Então, da minha transparência, da minha realidade natural limpa, da minha essência que eu sou, eu impacto o real e por como ele se transfere nesse espelho que se chama consciência. Veja a coisa fantástica. A autenticidade, ser um ser verdadeiro, ser um ser transparente, ser um ser conectado com a sua natureza em si, é uma capacidade de você espelhar o real, ou perceber o real, considerar o real, por como ele é. E, portanto, eu posso tomar uma posição de acordo com aquilo que deve ser feito. Se o real que eu contato, ele me é vantajoso, ele me ajuda, ele me harmoniza, eu posso comprá-lo, metabolizá-lo, abraçá-lo, enfim, relacionar-me. Mas se o real que está me tocando, ele é perigoso, ele é agressivo, ele é violento, ele é de perda, eu devo tomar uma atitude de desviar, certo? Portanto, o espelho da consciência é o instrumento mais importante que existe no ser humano, certo? Ter a consciência exata, ter esse espelho limpo e não embaçado,
ter essa capacidade de ser autêntico e transparente é o maior valor que existe no ser humano. Essa é a meta de um trabalho de formação, essa é a meta de toda a terapia de autenticação, essa é a meta de qualquer cientista que quer ver a verdade, é ter uma consciência exata, real, que espelhe o real, que ela é reversível entre aquilo que eu conscientizo e aquilo que tem correspondência. Esta é a consciência exata. Bom, vocês observem o que acontece? Por que existe o erro de consciência? Não é difícil de entender. Porque dentro de nós existem muitas coisas que foram implantadas, que foram aprendidas, que foram impostas, que foram colagem, que foram absorvidas, certo? Que foram, de um certo modo, aceitas e que, na verdade, não são realidades em si funcionais. São imagens, são memórias, são experiências, são filtros que eu tenho armazenados num grande armazém, num grande, digamos, num grande Winchester, num grande HD, que ele está armazenado. E, portanto, observe o que acontece. Quando o real me toca, sobretudo em uma relação, digamos, subjetiva, a emoção de uma pessoa me toca, ou um dado real me toca, ele desencadeia um sentimento, um estereótipo de medo, ou de raiva, ou de agressividade, ou de fuga, que se espelha na minha consciência como um dado que não é real. Isto é, ele não condiz com a realidade que está me tocando. Então, o erro de consciência, ele existe porque existe um super filtro que filtra os dados que nos tocam. Porque os dados nos tocam sempre, nos impactam sempre. Um super filtro, uma super estrutura, que quando eu impacto a realidade, movimenta esse mundo interno. E eu respondo com uma projeção. Então eu sou tocado num estereótipo moralista, num estereótipo ideológico, e eu respondo não por como a realidade deve ser tratada, mas por aquilo que eu carrego dentro, certo? Então este é o erro de consciência. Se nós quisermos, então observe que desde o nosso mundo interno, todas as nossas vontades legítimas podem ser filtradas por um estereótipo que eu armazenei. A vontade é de não ir, e agora se transformou numa vontade de ir. A vontade natural é de não aceitar. E a vontade agora transformada é de aceitar ou de não aceitar. Veja que este filtro interno, ele muda as minhas motivações genuínas. Ele muda a minha verdade, ele muda o meu estado de perceber-me. Ele muda o meu estado de consciência. Portanto, a primeira coisa que nós temos que considerar é que a consciência real em si, ela deve conscientizar o meu mundo real, o meu instinto, os meus desejos, os meus prazeres, as minhas alegrias, e não trocar a alegria pelo medo, e não trocar a coragem pela fuga, e não trocar a motivação pela depressão. Porque é isso que acontece. Um super filtro interno me faz sentir, portanto, estar ciente de uma coisa que não é real. Ela é real como fenômeno, ela é real como um efeito, mas não é real como causa. Portanto, observem que a consciência errada é a consciência de um efeito. Por exemplo, o medo é um efeito. Ele não é um real em si. Digamos, o estado de desânimo é um efeito, não é o real em si. Então, eu, na verdade, conscientizo um efeito, mas não sei a causa.
Então vocês observem, consciência real. Eu posso ter a consciência do estado alarmante que eu vivo, mas eu não estou ciente do real. Eu estou tendo consciência do medo que eu vivo, mas não estou ciente do que está causando o medo. Eu tenho consciência de que estou angustiado, mas não estou ciente do que causa angústia, certo? Então vocês observam, eu disse que o tema é complexo. O que então, o primeiro lado de acertar o nosso jogo é que eu preciso ter a limpeza interna, onde eu retire os filtros, retire as programações, retire meus estereótipos, retire os meus memes e possa realmente viver o real que me toca. Porque o real que me toca, ele possa ser vivido até como temor. Então, é porque o real que me toca é perigoso, porque eu sou autêntico, e não o real que me toca, ele é positivo e vantajoso, mas eu, por medo e já instaurado, eu fujo dele. Ele é positivo, mas eu fujo. Então, o primeiro dado de consciência real, de ser consciente da verdade, é que eu tenho que fazer uma limpeza interna, onde eu realmente desmanche todos esses filtros, essas programações que se transformam em temores, em ansiedade, em angústia, em medo, em raiva, em vingança, em tudo que nós conhecemos, certo? Então, essa é a primeira grande tarefa de um trabalho de formação. Hoje, a alta psicoterapia, chamada psicoterapia de autenticação, num primeiro momento, ela faz um trabalho de resolver os problemas. Eu trabalho nessa dimensão aqui, certo? De resolver os problemas, seja o medo, a ansiedade, a raiva, a perda econômica, perda amorosa, qualquer tipo de problema. Mas esse é um trabalho curto, é um trabalho rápido, inclusive, porque tu acerta os pontos, a pessoa percebe, mas eu não tinha percebido, mas eu não sabia que era assim, mas eu não estava enxergando. Quer dizer, você tira o filtro, começa a ver o real. Mas antes eu tinha medo, agora não tenho medo. Antes eu não gostava, mas agora eu gosto. Quer dizer, o que mudou? Mudou o filtro. Portanto, a grande terapia, ou psicoterapia de autenticação, é um trabalho de fazer uma limpeza interna, técnica, prática, uma varredura que você a faz com a ajuda de uma pessoa que conhece, e você volta à tua originalidade, onde o teu espelho está limpo. Não está manipulado por estereótipo, por inconsciente negativo, por motivações inconscientes, por autossabotagem. Ele não está motivado por isso. Ele vive em consonância com a realidade. Claro que é um trabalho árduo. Então, a primeira coisa que eu ganho com isso é que eu me conheço. Conheço meu sentimento, conheço minhas emoções, conheço meus prazeres, minhas alegrias. Eu me conheço. Certo? Eu tenho autoconhecimento. Ok? E veja, e a partir disso fazemos o segundo passo do nosso take de hoje. Se eu tenho consciência do meu mundo interno real, porque eu retirei os filtros, relativizei eles totalmente, certo? Agora eu tenho ferramenta de serviço, não tenho ferramenta que me manipula. Se eu reparei os danos que impediam a ter a consciência do meu real, agora eu começo a ser consciente do real externo, certo? Então eu sou consciente de tudo aquilo que é a sociedade, sou consciente, porque eu percebo, serve, não serve, é falso, é verdadeiro, é justo, é injusto, porque antes eu não posso fazer isso, porque as minhas projeções me fazem ficar furioso ou ficar manso quando eu não devo. Quer dizer, a partir da consciência exata do meu ser, sem filtros, sem projeções, eu começo a ter a competência de ver e de julgar o mundo externo. A sociedade, a política, os funcionários, a empresa, o mercado, as variações. Eu começo a ter competência. Porque uma das queixas que eu mais encontro nas pessoas
é que eles não conseguem lidar com as pessoas nos negócios, por exemplo. E recentemente um cliente me falou, depois do curso Voo da Águia, que ficou impressionado como ele começou a ver nas pessoas o que ele nunca enxergava. Diz, claro que não dá para administrar bem, porque eu estava impondo uma coisa que eles não são, certo? Então, a partir desta consciência interna, dessa percepção, que é o trabalho essencial a ser feito, eu começo a perceber o mundo externo. Começo a perceber outras dimensões. Por exemplo, quando você fala de um mundo cultural, isso é, vai lá no Vaticano, vai lá nas igrejas ortodoxas ou cristãs, vai ver os monumentos que foram criados, você vai ver a cultura do teatro, do cinema, da música. O que você consegue depreender disso, estratificar disso de realidade? Gente, cada obra de arte, cada monumento histórico, cada obra artística ou arquitetônica, ela tem a sua marca da história, do mestre que a fez, do sábio que a edificou, do pintor que a pintou. Ela tem a sua marca, a sua dinâmica, a sua verdade ou a sua falsidade, certo? E é a partir desta consciência interna do ser que eu sou que eu começo a separar o trigo do joio em todo o extrato cultural. Repito, cada obra, seja arquitetônica, seja de arte, seja de teatro, seja de qualquer da moda, certo? Ela tem a sua dinâmica, positiva ou negativa, construtiva ou destrutiva. E eu não sei ler, ou sei ler, certo? Então, quanto mais você sobe com a autoconsciência, a tua autopercepção, a percepção exata do que você é, tanto mais e proporcionalmente você é capaz de discriminar aquilo que é o real do mundo externo, da dimensão social e cultural. E mais do que isso, tu pode entrar no mundo da história, por exemplo, que cultura é história, e começar a ver todas as pegadas da nossa história, fazer a leitura do que foi aquele tempo e o que ele nos comunica hoje. Por exemplo, os grandes professores, os grandes mestres, mas grandes professores, eles te colocam dentro da história, dentro do fato, dentro da realidade que aconteceu. Repito, aquela realidade, por tão complexa que ela seja, ela tem nome e sobrenome. E eu amo isso, por exemplo, um professor que consegue me colocar todos os particulares, os nuances, a mentalidade, o espírito daquela época, como se escrevia, como se fazia, como se produzia, quem era aquele autor, quem era aquele arquiteto, quem era aquele guerreiro. Ele consegue nos colocar dentro do fato histórico, que você compreende o real, que você percebe o que era e o que é hoje, certo? Mas isso é uma questão de consciência. Gente, consciência é perceber o real. Consciência é conhecer o real, certo? Porque consciência, em termos simples, é quando se sabe a ação do real. Quando se sabe o ser que é. Quando se sabe a coisa que é. Então, dentro desse universo histórico que eu falei agora, através de obras adequadas, tanto de literatura, como de arquitetura, como de arte, como de pintura, como de música, certo? Você, com a tua consciência afinada, tu entra na emoção daquele fato. Tu entra no sentimento daquele fato. Tu entra no mundo espiritual daquele fato. E não existe beleza maior do que você ser capaz de você entrar nessa realidade de milhares de anos atrás, do mundo dos egípcios, dos gregos, ou de antes ou depois, certo? Então nós estamos falando da consciência, o cérebro, para fechar o nosso take aqui. A consciência é essa tela, esse espelho onde se reflete o real, que transcende o espaço e o tempo, certo? Porque consciência é emoções, consciência é sentimentos,
Consciência é nuance do meu mundo organísmico. Consciência é nuance do meu mundo espiritual. Consciência dilatada. Consciência sincronizada. Até ao mundo cósmico, se quisermos, certo? Então, este ponto que se chama consciência que eu estou tratando hoje, dando esses detalhes, ou esses poucos elementos, é, na verdade, uma faculdade que nós somos dotados. Os animais não têm isso, por exemplo. Nós somos dotados. As plantas não têm isso. E que nós temos esse maravilhoso paraíso conosco, que ele pode nos colocar junto com o meu ser, junto com a sociedade onde eu vivo, com os grupos onde eu vivo, conectado com o real, junto com a história, junto com o universo que nós vivemos. Vale a pena se empenhar muito para tornar nossa consciência transparente, verdadeira, autêntica, para nós não falsificarmos a realidade para nós mesmos. Porque quando nós falsificamos a realidade para com os outros, ou para os outros, nós já somos falsos conosco a priori, certo? A princípio. Porque, no fundo, você percebe o mundo por como você está e por como você é. Se você alcança o teu real, a consciência do teu real, chamada consciência ôntica, ontos, o ser. Se você alcança a consciência integral do teu real, você é consciente naturalmente de todo o universo que te toca e te cerca, sem erro. Certo? Valeu, minha gente!